Elan, você tem notícias sobre quando se deu realmente a origem da humanidade? Se essa humanidade ela se caracteriza por uma característica nova na evolução que acontece nas famílias, nos seres aqui no nosso universo, e se essa humanidade, por exemplo, ela surgiu fora do planeta Terra, ela se ancorou em corpos de símios, em certas espiritualidades, foi uma, digamos assim, um caldeirão proposital ou não que fez com que surgisse, então, isso que a gente tenta classificar hoje como ser humano. Veja bem, nós humanos cometemos a pior cretinice da história ao jogar fora as chamadas notícias mitológicas. De 47 mil anos para cá, por que 47 mil anos? Porque, muito provavelmente, foi o tempo em que, segundo as fofocas espirituais e os indícios físicos que a ciência já colheu, mas que não interpreta dessa forma, em um certo sentido, 47 mil anos parece ter sido o tempo em que a tal racionalidade humana começou a atingir alguma massa crítica da espécie Homo sapiens. Por que a gente fala isso? Porque se você pegar fósseis de seres humanos irracionais, melhor dizendo, se você pegar fósseis de seres humanos com 60 mil anos, 70 mil anos, tudo é irracional. Não tem o gene FOXP2. O gene FOXP2 é, nos nossos 28.869 genes, é um dos que, em estando presente no genoma, você diz, então aqui a racionalidade já existia. Quando ele não está, é porque o defunto ou fóssil é de um tempo da irracionalidade. Então, sabe-se pelos fósseis que de 47 mil anos para cá, essa coisa chamada racionalidade foi se desenvolvendo e não faz. Há menos de um mês eu visitei o museu da cidade de Coa, Foz-Coa, com um amigo Rui Fonseca lá. Fomos fazer palestras em Portugal e na Irlanda, e na volta nós fomos até Foz-Coa para exatamente lá em Coa, muito provavelmente estão os fósseis, e daí um museu formidável que lá existe, de antropologia natural, envolvendo paleoantropologia, arqueologia, e lá estão os fósseis de humanos muito antigos, com 30 e poucos, 37, 38, 32, salvo engano, tem até 39 mil anos atrás, com gene FOXP2, são os mais antigos. Então, assim, a tal racionalidade surgiu, pelo menos desde 47 mil anos, e até 6 mil anos atrás, tudo o que essa racionalidade humana anotou ou tomou, vamos assim dizer, criou registro lógico desses fatos, hoje a gente chama isso de mitologia. Só que mitologia eu pelo menos já estudei mais de 100. 72, 73 eu estudei em profundidade tudo dessas mitologias, mas já estudei mais de 100. E, assim, são mitologias que foram produzidas, são compêndios de conhecimento que falam de cosmologia, de ovo cósmico, de cosmogênese, de criação do ser humano. São histórias que foram contadas ao longo desses 47 mil anos, muitos em transes xamânicos, o que é um detalhe pitoresco, mas, assim, é o que de mais rico, de mais volumoso, de mais fantástico, de mais formidável o ser humano já escreveu. São esses livros, os que escaparam, porque muita coisa foi destruída, que a gente hoje chama de mitologia.
E quem é que diabos nos levou a chamar isso de mitologia? As religiões que surgiram nos últimos 4.000 anos. Diz, para trás, esqueçam tudo, que é tudo mentira, só vale daqui para frente. Só que as próprias religiões copiaram as mitologias e colocaram um fervor religioso e eliminaram vários deuses, deixaram só um dos deuses da antiguidade. Então, essa pouca inteligência que nós tivemos de jogar a mitologia fora, riscou da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso psiquismo, a possibilidade de a gente entender a origem da humanidade direito. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, um dos livros mais importantes daqueles que buscam a verdade chama-se O Livro Apócrifo de João. Esse livro apócrifo de João, os monges do monastério de São Pacômio, entre os anos 373 e 376 da era cristã, eles traduziram para o copta e esconderam vários livros, dentre os quais este, em cavernas em Nag Hammadi, no Egito, porque nessa época um bispo da Igreja Católica, recém-criada Igreja Católica, tinha assinado um decreto mandando destruir tudo que era livro, chamado gnóstico. Este livro só escapou porque um monge lá de São Pacômio escondeu e chegou até nós, e foi descoberto em 1945 esses manuscritos lá em Nag Hammadi, no Egito. Por isso a gente sabe que existe esse livro. E o que é que esse livro diz? Esse livro, quem explica é Jesus, o ressuscitado. E o que é que ele diz? No livro, ele explica a João como o ser humano foi feito. E como é que ele cita isso no livro? É estonteante. Ele cita o nome de cada um dos anjos que, por ordem de Keter, ou de Javé, ou Brahma, aí o nome, cada um dá o que quiser. Alguém, ou seja, o tal criador caído, depois de ter criado muitas espécies, decidiu criar mais uma. E essa mais uma foi criada lá fora, é o chamado Adão cósmico. Não é o Adão que nasceu aqui na Terra, não. Teria sido um Adão que surgiu em algum laboratório aí fora. E é isso que no livro, o Apócrifo de João, está descrito. Só que não está descrito só isso, está descrito o nome de cada anjo e a parte do corpo humano que esse anjo ficou responsabilizado por fazer e entregar essa parte para a construção do protótipo humano todo, chamado Adão cósmico. Mais ainda, nesse livro, o Apócrifo de João, Jesus ressuscitado diz o nome dos demônios que trabalharam por ordem de Javé, junto com os anjos, na confecção desse protótipo, dessa nova criatura, porque se os anjos deram as partes do corpo, os sistemas que mantêm o corpo humano vivo, funcionando, sistema circulatório, respiratório, endócrino, blá, 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 os demônios é que deram esses sistemas. Olhem bem a que nível de detalhe o livro chega. E tudo está lá descrito, e esse livro, torno a dizer, foi produzido na época de Jesus, mais especificamente dos anos 40, 50, do primeiro século do cristianismo, uns 10 ou 20 anos depois da crucificação de Jesus. E o Jesus ressuscitado é quem informou isso. O livro é um fato. Contra fato não há argumento. Reconhecidamente, ele foi escrito há mais de 2.000 anos. Como é que há 2.000 anos atrás alguém poderia ter descrito aquilo com a riqueza que foi descrito? Então, assim, isso é um fato que já deveria fazer com que os humanos estudiosos dissessem, uau, lá atrás,
alguém já deu essa versão aqui para os fatos e merece pelo menos respeito a gente estudar. Estão dizendo aqui que o tal ser humano, na sua primeira versão, não foi criado na Terra. Teria sido criado lá fora. Lá fora, aonde? Aí tem outros livros, eu explico a questão de formas criatórias, a questão do projeto tal, mas isso é uma outra história. O que eu estou usando aqui não é argumento que eu próprio criei, é argumento de outros livros para poder ter mais credibilidade, para que você que me escuta pode não concordar nem aceitar nada disso, mas entenda que não é questão de ter opinião, é um fato. Se é agradável ou não é outra história. Então, assim, existe esse fato. E existem outros fatos também que falam a mesma coisa, mas que não têm a credibilidade do livro chamado O Apócrifo de João. Qual outro detalhe? O detalhe é que esse livro fala da questão, mas aqui é nas entrelinhas, né? Da questão bilatéria do cérebro humano. Existem na natureza seres radiatas, cujo cérebro só tem um eixo axial, e seres que são bilatérios, ou seja, tem duas partes, duas câmaras, dois hemisférios. Esse Adão cósmico aí seria o primeiro ser gerado de forma a ter um cérebro bilatério, em que a emoção e a racionalidade um dia caminhariam juntos. E nós, os humanos, somos exatamente a última face desse processo, que se algum dia eu lançar um livro chamado Projeto Tal, a Gênese da Vida Superior, nesse livro eu explico tudo isso, mas pegando carona em fundamentação bem antiga. Então, sob essa perspectiva, a raça humana ela não foi criada para funcionar aqui na Terra. Ela foi gerada e foi semeada em vários mundos. Mas nenhuma vingou nos termos que a terráquea terminou produzindo. Vingou em que sentido? Porque nesse próprio livro Apócrifo de João e em outros, é dito com muita tranquilidade que os deuses, donos da vida, quando eles criavam novas espécies, eles colocavam, o nome não é esse, mas vamos aqui nós, com a modernidade, códigos bloqueadores dos seus genomas, porque se essa nova espécie terminasse saindo do padrão de controle deles, eles apertavam ali esse ou aquele gene e terminavam reconduzindo a espécie para o controle total deles. Qual o problema? O problema é que Eva, na perspectiva da mitologia judaico-cristã, ao tomar, não é comer uma maçã, ao tomar a porção que ela tomou, porção aqui nós estamos falando de uma beberagem, de algo semelhante a floral de cannabis, ayahuasca, algum chá de fungo psicótico, alguma coisa assim, ela desbloqueou todos esses códigos bloqueadores, travas, lacres, e o estado alterado de consciência de Eva e depois de Adão e de seus descendentes aí caracterizam essa humanidade totalmente desperta para a racionalidade crítica e para a capacidade de hierarquizar suas emoções. Esta humanidade, ela, mesmo tendo sido projetada em algum plano de intencionalidade, mas isso não significa dizer que exatamente o que aconteceu corresponde ao que foi intencionado. Não. Na espiritualidade se tem isso. Pena que o movimento o espiritismo não consiga traduzir todas essas questões, porque as limitações impostas à mediunidade são cruéis. E o fato é que é dito na espiritualidade que, sim, houve uma intenção de se criar uma espécie muito complexa, mas o resultado ficou muito além do grau de complexidade que se esperava, e os deuses perderam o controle sobre a humanidade. Isso é meio que um fato. Isso nós deveríamos considerar um fato. Por quê?
Porque se isso já está descrito na mitologia, as próprias religiões que surgiram, contando esse fato, também dizem que o próprio Javé ficou pé da vida com Adão e Eva, exatamente porque eles terminaram saindo do controle. Eles começaram a ter um comportamento que o próprio Javé e os anjos dizem, não era para ser assim. Ou seja, se a própria Bíblia, o Alcorão, confirma esse mal entendido, essa esquisitice que, aos olhos da exegese bíblica, é chamada de metáfora do mito do Jardim do Éden, mas não tem nada de metáfora, por absurdo que possa parecer, tomar esses fatos como verdadeiros, mas tudo indica que sim foram. Então, a humanidade ela pode ter sido sonhada, projetada, intencionada de um jeito. Esta que hoje existe foi um acidente ou um truque, um ardil, e é isso que a religião diz, que a tal serpente, ao emprestar a Eva a maçã, e não é a maçã, foi uma porção que a serpente disse, bebe isso aí, que vai dar um tchan aí na sua mente. Então, assim, isso esconde 1001 aspectos de um roteiro histórico que hoje, infelizmente, a humanidade não tem a menor condição de entender porque jogou fora as mitologias e passou a acreditar infantilmente em dogmas religiosos que impedem a discussão sobre isso.